Se você é arquiteto ou um cliente final que está em vias de começar uma reforma de dimensões consideráveis, existem 4 serviços na nossa área que são muito facilmente confundidos entre si: o projeto, o acompanhamento, o gerenciamento e a execução da obra. Se por acaso você não entende os limites entre esses 4 serviços, eu te convido a ficar nesse vídeo porque eu vou explicar detalhadamente cada um deles. O meu nome é Clara Narras, eu sou arquiteta há 10 anos, seja muito bem-vindo ao meu canal e aqui eu vou contar para vocês por que é tão importante entender exatamente o que é cada um desses serviços e por que você, enquanto profissional, deve deixar muito claro para o seu cliente até onde você vai. Inclusive, abre parênteses, você, cliente, também precisa entender do seu profissional, de quem você está contratando, até onde esse profissional vai. Eu diria, inclusive, que essa é uma das principais questões que gera atrito e ruído, de falta de comunicação mesmo, sabe? Entre o contratante e o contratado. Isso porque esses 4 serviços podem ser executados os 4 por uma mesma empresa, ou você pode contratar empresas diferentes para fazer cada um desses serviços. É super normal que isso aconteça. Então, de novo, é muito importante que você, enquanto profissional, arquiteto ou engenheiro, delimite muito bem o seu escopo e você, cliente final, tenha muita clareza do que você está contratando. Então, bora debater esse assunto que é tão precioso e tão caro para vocês e para mim também, enquanto arquiteta. Eu vou de vez em quando olhar aqui pro lado, que eu tô com uma colinha no meu computador, tá? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é que durante uma reforma existem muitos serviços englobados nesse universo de reforma. Quanto mais complexa a sua reforma é, mais serviços provavelmente você vai precisar contratar para fazer com que a sua obra pare de pé lá no final. Nesse vídeo em específico, eu vou me ater a esses 4 serviços que eu mencionei: o projeto de arquitetura / interiores, o acompanhamento, o gerenciamento e a execução da reforma. Mas, se vocês observarem, se vocês já vivenciaram uma reforma ainda mais complexa, podem existir, por exemplo, projetos complementares. O que são projetos complementares? São projetos que complementam, como o próprio nome já diz, o projeto de arquitetura e interiores. Ou seja, projeto de estrutura, projeto de hidrossanitário, projeto elétrico, projeto de paisagismo, projeto luminotécnico. Podem haver muitos projetos ao redor desse núcleo que, simploriamente, eu tô chamando de projeto de arquitetura, porque vai ser mais fácil pra gente debater sobre o assunto. Então, eu não vou falar nesse vídeo sobre projetos complementares, mas a depender da complexidade da reforma que você vai enfrentar, talvez você precise de projetos complementares, tá bom? É só esse parênteses que eu queria fazer antes da gente começar a explicação propriamente dita. Então, vamos lá explicar pra vocês esses 4 serviços. Eu vou começar pelo mais simples de ser explicado, tá? Que é o projeto de arquitetura e interiores. Pode ser um projeto apenas de arquitetura, como o próprio nome já diz, né? A arquitetura do espaço em si, ou pode ter também o projeto de interiores, que aí a gente tá falando do detalhamento interno desses ambientes, né? Quais são as carinhas que cada um dos espaços internamente tem. O projeto nada mais é do que o mapeamento, o planejamento do que vai acontecer numa reforma. Então, eu costumo explicar para os meus clientes de forma, assim, uma brincadeira, que um projeto é um roteiro de uma viagem muito cara, é como se fosse um roteiro de uma viagem muito cara. Quando você vai passar muitos dias fora, quando você vai para o exterior, é de bom tom, é de bom senso que você faça um roteiro. Por que é legal você fazer um roteiro? Porque quando você chega ali na sua viagem, a ideia é que você não perca tempo, a ideia é que você não perca dinheiro, então a ideia é que você já tenha mapeado absolutamente tudo que você vai fazer. Porque mapeando tudo que você vai fazer, você vai entender, por exemplo, que existe determinado museu que você precisa comprar os tickets com, sei lá, 4 meses de antecedência, porque naquele dia em específico não é fácil de conseguir os tickets do lugar que você quer visitar. Então, você faz o roteiro para você entender com antecedência tudo que você precisa comprar, se você precisa agendar alguma coisa específica que você quer viver lá na sua viagem muito cara. Então, gente, projeto nada mais é do que o planejamento de tudo que vai ser executado. A gente vai entender todo o programa de necessidades dessa família ou desse negócio, a gente vai entender tudo o que precisa ter nesse espaço para que a gente consiga planejar ele da melhor maneira possível. É importante que eu te diga que cada profissional de arquitetura engloba uma quantidade de fases, de etapas, ligeiramente diferente um do outro. Então é importante que você destrinche, né? Provavelmente você vai fazer o orçamento com 2 profissionais de arquitetura diferentes, certo? É importante que você destrinche o que eles estão entregando no projeto de arquitetura e interiores deles. Eles vão fazer o levantamento do imóvel existente? Eles vão entregar o detalhamento das marcenarias? Eles vão entregar uma especificação de eletrodomésticos? Eles vão escolher os tecidos com vocês? Até onde eles vão?
porque, de novo, cada profissional orça de um jeito ligeiramente diferente. Então é importante que você entenda qual é o escopo total do projeto de arquitetura e interiores. Para te dar como exemplo, o meu estúdio contempla no projeto de interiores 5 etapas diferentes. O levantamento, quando a gente está falando especificamente de apartamentos, somos nós que fazemos a medição do imóvel. Agora, quando é uma casa com uma arquitetura um pouco mais complexa e a gente precisa, de repente, levantar os telhados, a estrutura, coisas mais altas, a gente tira essa etapa do nosso escopo e coloca um terceirizado de levantamento, uma empresa especializada em levantamentos mais complexos. Mas, de modo geral, em apartamentos nós fazemos o levantamento, depois a gente entrega uma etapa de layout e referências, que são as plantas baixas do projeto, junto com uma pesquisa de referências para conseguir embasar melhor o que a gente está desenhando em planta baixa. Depois a gente passa para o estudo preliminar, que são aquelas imagens renderizadas clássicas, né? Aquelas vistas 3Ds com toda a especificação de acabamentos e imobiliário. Depois a gente passa para o projeto executivo e depois a gente passa para a planilha orçamentária. Então, o meu pacote projeto ele tem 5 etapas. Se você for orçar com diferentes profissionais, você precisa entender que etapas estão dentro do escopo do profissional que você está orçando. Outra coisa que é importante que eu te diga é que, normalmente, o profissional que faz o projeto de arquitetura e interiores é quem emite a RRT de projeto, que nada tem a ver com a execução. Então, esse profissional, gente, ele não é necessariamente o responsável pela execução daquele projeto. Ele é responsável, sim, pelo que está no desenho, pelo que está no papel. Então, a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica dessa pessoa que fez o projeto, é pelo projeto e não pela execução, tá? Bom, projeto ficou claro? Então vamos para o próximo serviço desses 4 que eu vou falar com vocês, que é o acompanhamento de obras. E aí, gente, eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre essa nomenclatura que gera tanta confusão. O nome acompanhamento é muito facilmente confundido com o nome gerenciamento, e são 2 serviços completamente diferentes. Então, uma dica que eu te dou, profissional que não quer fazer gerenciamento de obra, que é o meu caso, inclusive, o meu estúdio ele não oferece esse serviço de gerenciamento da obra. Então, para evitar confusão, eu não chamo o meu acompanhamento de acompanhamento, eu chamo ele de visitas à obra. Assim fica claro para o cliente que eu não sou a gestora da obra. Eu tô ali fazendo as visitas à obra, que eu vou explicar agora para vocês do que se trata. Mas para esse vídeo, só para não gerar muitas confusões, eu vou seguir chamando de acompanhamento, porque é o nome que a gente vê de forma mais comum no mercado. Mas é importante que eu te diga que sim, existem essas confusões, tá? Bom, o acompanhamento da obra normalmente é um serviço oferecido pelo profissional que faz o projeto, por quem desenhou aquele projeto, para haver por parte dele uma verificação, uma fiscalização de que o que está sendo executado é exatamente o que estava no projeto e que foi pensado com tanto carinho nesse processo longo de projeto entre o arquiteto e o cliente. Então, muitas vezes o arquiteto e o cliente pensaram em vários detalhes, em várias minúcias ali, porque cada vida de cada pessoa é muito diferente entre si. E existem arquitetos, que é o meu caso, por exemplo, que fazem projetos muito personalizados para quem vai morar ali. E só quem vai ter aquele apego, aquele cuidado, aquele apreço pelo que foi desenhado é quase sempre quem fez o desenho. E aí, às vezes, alguns clientes podem chegar pra gente e perguntar assim, gente, mas se a gente fez um super projeto, se ele tá todo muito bem detalhado, se tá tudo ok, se o projeto não tem questões, não tem erros, é mesmo necessário que exista um acompanhamento de obra? Se tá tudo ali no projeto, quem vai fazer a execução já não vai seguir o projeto como tem que ser? E, gente, infelizmente a resposta para essa pergunta é não. Porque, assim, é muito romântico da nossa parte imaginar que uma obra vai sair 100% como foi planejada. Na verdade, existem muitos percalços ali durante a execução. Existem tanto imprevistos, né, que toda obra tem imprevistos e precisam ser contornados ali, e o profissional que fez o projeto, muitas vezes, ele vai ser sim uma cabeça pensante muito importante no momento que esse imprevisto acontecer. E também existem equipes de execução que não têm exatamente tanta paciência com tudo que foi detalhado, que não tem aquele olhar excelente para a minúcia do acabamento, para um alinhamento importante, que o olhar técnico do arquiteto e muitos clientes com muito bom olhar vão enxergar coisas que a equipe de execução não necessariamente vai enxergar, entende? Então, se você tiver a possibilidade financeira eu te aconselho muito fortemente que o profissional que fez o seu projeto esteja esporadicamente ali na obra, porque sim, ele vai ter um olhar clínico para entender se tudo que ele projetou está ali na vida real, acontecendo o mais próximo possível do que foi projetado, obviamente. Agora, questões financeiras ao redor do acompanhamento da obra. Esse serviço normalmente é cobrado, eu faço essa cobrança por mês. Eu quantifico
uma visita por semana para que a minha equipe esteja semanalmente na obra, tendo certeza de que tudo está sendo executado conforme o que foi desenhado, e eu faço essa cobrança mensalmente para o cliente. Então esse, na verdade, é um segundo serviço. Existe o serviço projeto e existe o serviço acompanhamento. Claro, você vende esses dois serviços separados? No momento sim, porque o projeto, ele pode sim ser entregue ao cliente e o cliente pode executar da forma como ele quiser, mas eu sempre aconselho fortemente que a gente também esteja e sejamos contratados para fazer o acompanhamento, porque eu tenho certeza absoluta que, eu já passei por isso muitas vezes, e eu tenho certeza absoluta que a nossa presença ali vai garantir que o que vai ser executado é o mais próximo possível do que foi projetado. Existem colegas de profissão que não fazem visitas semanais, que fazem visitas quinzenais, mensais, bimestrais, a depender da complexidade da obra e a depender da localização da obra também. Porque um projeto pode ser feito 100% à distância, como vocês bem devem imaginar, mas o acompanhamento também pode ser feito à distância, né? Se no cálculo do valor do serviço estiver ali embutido o transporte, né, de avião, ônibus, carro, qualquer coisa assim, a gente consegue sim acompanhar uma obra que não está localizada na cidade onde a gente está. Eu faço essa cobrança mensalmente, mas tem escritórios que fazem o cálculo desse acompanhamento e já embutem dentro do valor do projeto. Fica um valor de projeto um pouco mais salgado, né, mais caro, mas porque tem embutido esse valor do acompanhamento de obras dentro do valor total. Agora, um erro que vocês não podem cometer enquanto arquitetos é acharem que dentro do valor de projeto já existem visitas à obra. Gente, vocês não podem cometer esse erro. Primeiro porque são dois serviços distintos. Vou fazer uma conta de padaria aqui junto com vocês que eu acho que vai ficar claro por que vocês devem cobrar de formas separadas, tá? Digamos que para um projeto de arquitetura você cobrou R$24 mil e esse projeto vai ficar dentro do seu escritório por 4 meses. Se esse projeto ficou por 4 meses dentro do seu escritório, esse valor de faturamento mensal, né, se você dividir 24 mil por 4 meses, a gente está falando que você faturou, então, R$6 mil por mês. Agora, se por uma dificuldade de comunicação sua, você não deixou claro que dentro desse valor de R$24 mil não tem acompanhamento de obra, e uma obra de um apartamento como esse pode facilmente durar 8 meses, 1 ano, vou botar 1 ano para facilitar a nossa conta, tá? Então, a obra durou 1 ano e o seu projeto durou 4 meses. Então, a gente tá falando de 16 meses, certo? R$24 mil dividido por 16 meses, a gente tá falando que o seu faturamento mensal foi, então, R$1.500, para você fazer o acompanhamento até o final dessa obra, que você apenas cobrou o valor do projeto. Então, gente, é muito fácil fazer com que o seu escritório sangre em horas se você não fizer a divisão desses dois serviços e não cobrar separadamente. Nem que você cobre um valor de acompanhamento, simbólico que seja, se você estiver começando a sua carreira, por exemplo, mas é muito importante que você diferencie esses dois serviços, porque o tempo de projeto é muito menor do que o tempo de obra. E se você dividir pelo tempo do projeto, o seu faturamento vai ser 1. Se você dividir pelo tempo de projeto mais obra, o seu faturamento vai ser outro. Então, às vezes, a gente cobra, né? Eu já fiz esse erro muitas vezes quando eu estava no início da minha carreira, eu cobrava apenas o valor do projeto e ficava com o cliente 1 ano, 1 ano e meio. E aquele valor, ele já não entra mais dentro do seu negócio. Então, é muito importante que vocês diferenciem esses dois serviços. E um outro ponto que eu preciso alertar vocês é que acompanhamento é diferente de gerenciamento de obra. Quem acompanha não é a pessoa responsável pela execução, não é a pessoa responsável pelo cronograma de obras, pelo cronograma de compras, por todo o balanço financeiro que o cliente vai fazer. Esse serviço é o serviço do gestor dessa obra, que não necessariamente é você, ou pode ser. Isso vai depender do seu modelo de negócio, correto? Então vamos para o terceiro serviço que eu vim explicar para vocês nesse vídeo, que é agora o gerenciamento da obra. O gerenciamento da obra é feito por um engenheiro, ou por um arquiteto, ou por uma empresa, uma gerenciadora, ou por uma construtora. É feita por uma empresa ou por um profissional que vai ser o responsável técnico pela execução. Então vocês lembram que quando eu falei que quem faz o projeto normalmente emite a RRT de projeto? Normalmente quem faz o gerenciamento é quem emite a RRT de execução. E aí é essa figura que vai ser a responsável pela parte técnica da execução mesmo. Se der alguma coisa errada na execução dos serviços, essa é a pessoa que vai ser a responsável. O arquiteto, ele pode sim ser o gestor da obra, mas é muito importante que você entenda o que está embaixo do guarda-chuva desse serviço, para você primeiro não confundir o acompanhamento com o gerenciamento e para você entender exatamente se você quer colocar esse serviço dentro do seu modelo de negócio ou não. Eu, Clara, optei por não colocar.
Por quê? Porque eu entendo que a potencialidade, a maior potencialidade do meu negócio, do meu estúdio, é a parte de projeto e acompanhamento. Então eu entendo que a gente entrega projetos que são muito criativos, que são fora da caixa, que tem um detalhamento muito minucioso para que realmente eles sejam muito bem acabados. É um projeto diferenciado. Eu entendo que o meu serviço de atendimento ao cliente na etapa de projeto também é muito bom. Eu quero cada vez ser mais reconhecida pelos projetos que eu fiz e não necessariamente pela minúcia da execução. E isso, gente, foi uma escolha minha, uma escolha de modelo de negócio. Talvez o seu caso seja exatamente o contrário. Talvez o projeto não te dê tanta paixão, mas a execução e o canteiro de obra, estar ali com os profissionais, seja o que você se diferencia mais. E não é o meu caso, e tá tudo super bem. Eu não passo por problema nenhum dos clientes, às vezes, quererem contratar um arquiteto que faz até o gerenciamento. É bem comum, na verdade, que os arquitetos façam o projeto e o acompanhamento, e o gerenciamento fique com uma construtora, com um engenheiro, ou é também comum, né, eu não tô descartando, obviamente, que é comum que existam arquitetos que façam até o gerenciamento. Isso quem vai dizer é você, pensando, desenhando o seu modelo de negócio, entendendo como você quer ganhar dinheiro, entendendo as suas potencialidades e as suas fraquezas, porque é assim que a gente constrói uma empresa saudável. Então vamos falar do que um gestor de obras faz. É o gestor que vai fazer e ser responsável pelo cumprimento do cronograma de obras, do cronograma de compras, que são dois cronogramas diferentes, né? Uma coisa é a velocidade e o pace com que a obra acontece. Outra coisa é a velocidade e o pace com que as compras devem ser feitas. Porque vocês bem devem imaginar, acho que vocês já devem estar carecas de saber isso, que as coisas na construção civil demoram muito para serem entregues. Então, sei lá, tem acabamentos hidráulicos, torneiras, cubas, tanques, que demoram 30, 60, 90 dias para chegarem na obra. Revestimentos também é bem comum que a gente precisa esperar 60 dias para um determinado revestimento chegar na obra. Então, essa é a pessoa que vai fazer esse cronograma reverso e chegar para o cliente e falar assim, cliente, a gente tem que ter comprado todos os revestimentos até a data tal, porque no nosso cronograma de obras, o assentamento desse revestimento vai acontecer na data tal. Então ele faz todo esse cronograma reverso para que as compras sejam feitas na data certa. Não adianta o seu pedreiro já estar na obra e o revestimento não estar lá para você assentar. Então quem vai fazer toda essa compatibilização de cronograma é o gestor da obra. O gestor também vai ser responsável por todo o balanço financeiro que vai acontecer nessa reforma. Então é ele que vai dizer para o cliente que no mês 1, 2 e 3 a gente vai ter mais demanda financeira, no mês 3 e 4 menos demanda financeira. É ele que vai deixar claro qual que vai ser a maior parcela, em que momento esse cliente tem que fazer esse desembolso financeiro. É ele que vai fazer toda essa organização de tempo e dinheiro da obra. Nas minhas obras, essa figura está personificada normalmente na figura de um engenheiro, que até trabalha na construtora que vai fazer a execução, que é o quarto serviço que eu já explico para vocês. Mas não necessariamente precisa ser. É muito comum que existam empresas que façam apenas o gerenciamento e não necessariamente tenham embaixo do guarda-chuva delas a execução, né? Toda a equipe de execução vai efetivamente fazer os serviços na obra. Mas no meu caso, eu acho legal que seja a mesma empresa. Então eu sempre tento deixar claro para o cliente que é mais legal que a gente faça projeto e acompanhamento comigo e gerenciamento e execução com uma construtora que vai ter a figura de um engenheiro, que é quem vai fazer essa gestão dessa obra. E, gente, eu posso dizer com categoria, gestão de obra é um dos principais problemas durante a execução dessa obra. Porque tal qual uma empresa precisa ser muito bem gerida e precisa ter os seus processos muito bem estabelecidos, as suas demandas, os seus prazos, os seus responsáveis, uma obra é exatamente assim. Se você não tem a figura do gerenciamento nessa obra, das duas uma. Ou esse gerenciamento vai acabar indo para você, cliente final, e eu não sei se você tem tempo, disponibilidade e energia para demandar, para ser o gestor de uma obra, ou essa obra não vai ter gestão. E aí, gente, é o caos. Aí uma obra que poderia durar 6 meses pode durar 1 ano e meio. Aí os fornecedores que poderiam estar ali todos encavalados e bem coordenados acabam não estando, e isso gera muito, muito, muito problema. Então, eu toda vez deixo muito claro para os meus clientes que eu não faço gerenciamento, mas que eles precisam ter alguém para gerenciar. Eu tenho os meus profissionais parceiros que eu posso super indicar, mas se eles também tiverem os profissionais, aqui no estúdio pelo menos a gente faz a orçamentação com outros profissionais, mas é muito importante que a obra tenha gestor. Eu costumo explicar para os meus clientes que ter um gestor de obras é quase como se a gente comprasse tempo, sabe? Porque eu fico pensando assim, às vezes o cliente não quer fazer o investimento nesse valor do gestor de obras. Mas quanto custa, por exemplo, estar 4 meses antes na casa que você sonhou?
Quanto custa não ter um atraso? Quanto custa não ter um desperdício de dinheiro que você poderia ter se você não tivesse a gestão da obra? Então isso é sempre importante que você coloque na balança e faça o investimento que faz mais sentido para você. Os meus clientes eu sempre tento prezar por ter a figura do gerenciamento da obra. Eu acabei não comentando com vocês, mas a figura do gestor de obras é quem vai fazer também o recebimento e a checagem de todos os materiais que estão chegando na obra. Então assim, eu enquanto arquiteta que fiz o acompanhamento da obra, eu não sou a responsável por ir até a obra e conferir se todos os materiais chegaram da maneira correta, até porque eu não estou recebendo para isso. Então, esses pormenores, gente, tem que ficar muito claro para o seu cliente, para que ele tenha certeza do que ele está contratando e para você conseguir também delimitar até onde você vai. E aí, ficou claro a diferença entre o acompanhamento e o gerenciamento da obra? Se você tiver ficado com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que a gente vai fazendo mais vídeos sobre esse tema para esclarecer cada vez mais para vocês. Esse tema é muito complexo e tem muitas particularidades, muitas facetas, muito detalhinho que a gente precisa sempre deixar claro, tá? Bom, vamos para o quarto e último serviço que a gente chama de execução da obra. E aí, gente, a gente está falando literalmente da execução dos profissionais empreiteiro, pedreiro, eletricista, encanador, gesseiro, pintor, etc, 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 que vão fazer essa obra acontecer. Eles vão executar todos os serviços que estão lá no nosso planejamento. No meu caso, quando eu faço a indicação de uma construtora, existe dentro do guarda-chuva dela todos esses profissionais, essa equipe de execução que vão estar acima, né, desse engenheiro, que é com quem a gente vai tirar todas as nossas dúvidas. O nosso ponto de contato sempre vai ser uma pessoa só. Esse é o jeito com que uma obra é mais fluida. Eu já fiz obra colocando os fornecedores picados, né, dentro da obra, mas aí você, ao invés de um ponto de contato, você acaba tendo vários pontos de contato e isso acaba gerando muita dificuldade de comunicação. Então, nas minhas obras, eu sempre indico a construtora que tem a sua própria equipe de execução. E aí que vem mais um detalhe, mais uma pegadinha. Dentro da equipe de execução, é comum que exista uma figura, quase que um coordenador, se é que eu posso chamar assim, que a gente comumente chama de mestre de obras, de empreiteiro ou até de um pedreiro que tem mais senioridade. Essa pessoa, ela pode sim fazer algum tipo de coordenação entre a equipe, entre os pedreiros, o eletricista, o encanador, o gesseiro, etc. Mas ele não pode ser confundido com o gestor da obra. Sabe por quê, gente? Quem faz o gerenciamento é quem faz a interface com o que a gente chama de terceiros, que são os marceneiros, os marmoristas, o pessoal de esquadrias, todas as outras disciplinas para além da execução. E esse mestre de obras / empreiteiro, muitas vezes, ele não vai fazer essa interface. Ele pode sim coordenar só a parte ali da civil, mas a interface com os terceiros ele não necessariamente vai fazer. Já a figura do gerenciamento, caso esteja no escopo, obviamente, essa é uma pessoa que sim pode fazer a interface com todas as disciplinas para que a obra corra bem. Agora que eu já te expliquei detalhadamente a diferença entre esses 4 serviços, eu vou te contar por que existe tanta confusão na definição do escopo de cada um. Sabe por que existe tanta confusão? Porque existe arquiteto que só faz projeto. Existe arquiteto que faz projeto e acompanhamento. Existe arquiteto que faz projeto, acompanhamento e gerenciamento da obra. Existe engenheiro que tem uma grande construtora que pode fazer de projeto até a finalização e a entrega, até a execução. Então, existem empresas que, de acordo com o modelo de negócio de cada uma delas, elas vão englobando serviços. Então, tem quem faça tudo e tem quem faça uma coisa só. Por isso que é tão importante deixar muito, muito, muito claro qual é o seu escopo enquanto profissional. Até onde você vai, até onde você não vai, porque o combinado, gente, ele não sai caro. E também faz parte da sua responsabilidade enquanto arquiteto ou engenheiro deixar claro para o cliente como é que você aconselharia ele de fazer uma reforma com menos de dor de cabeça possível. Às vezes um cliente final, às vezes é a primeira reforma que ele vai fazer na vida e não necessariamente ele tem todos esses conhecimentos que são tão complexos ao redor da gestão e da execução de uma obra. Então eu sempre deixo claríssimo, que eu indico fortemente que ele faça o projeto e o acompanhamento comigo, a gestão e a execução com uma construtora parceira, se for possível que seja parceira, melhor ainda, porque aí a minha comunicação com a empresa já é muito, muito fluida. E eles já entendem os meus detalhamentos, os meus desenhos, já leem os meus projetos com facilidade. Então, eu sempre aconselho que seja feito dessa forma. Mas não tem forma certa ou errada. Tem forma comunicada, né? Então, eu sempre gosto de deixar isso tudo muito claro e o meu escopo de até onde eu vou muito claro também. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões ao redor dessa coisa tão gostosa e complexa que é fazer uma obra e um projeto.
E se você tiver dúvidas, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Obrigada pelo tempo de vocês e eu te vejo no sábado que vem.